Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 5 de agosto, bora para nossa análise diária. Galera, se inscrevam no canal e deixem o like. Bem, bora começar aqui, né, pelo dólar, mas primeiro bora olhar nosso DXY, né? Hoje nós tivemos drive de mercado, né? Nós tivemos a balança comercial ali no Canadá. Nos Estados Unidos, nós tivemos também o PMI às 10 horas aqui no Brasil, tá? Que veio um pouquinho mais negativo, mas não precificou tanto. E o PMI nos Estados Unidos às 11 horas, que esse sim veio negativo. Olha aqui, galera, dessa do anterior para esse, né? Então veio mais negativo. O que aconteceu? Saiu o indicador, né? 9,5 não balançou tanto o mercado assim, mas depois que saiu esse PMI 11 horas aí sim, né? O dólar, inclusive, ele tava uma leve alta, tá? Porque ele abriu em gap de baixa, para falar a verdade, né? E desceu um degrau, né, pessoal? Desde o payroll ali, não tá conseguindo mais revisitar, ele quase revisitou aqui, né? Esse 100, né? Antes do payroll. Só que ele não conseguiu, né, galera? Então, DXY fez uma movimentação mais de queda, que é a nossa taxa externa, né? Então, mas mesmo assim com uma leve alta, o dólar ele abriu, tá? Ele abriu com um leve gap de alta de mais ou menos uns. Tá aqui o fechamento, né, no 58 e a abertura sendo que tá no 71, 12 pontos, né? Os 12 pontos de os 12 pontos. Isso. Uns 12 pontos, né? Enfim. Tá. Então ele abriu aqui logo, deixa eu aumentar aqui para nós, agora sim, né? Então ele abriu justamente no parâmetro de abertura que é dado aqui pela B3, né? Nós temos aqui a máxima da CME, mínima da CME. Lembrando que aqui nós estamos no 577, tá? E a mínima da CME está no 549, né? Tá praticamente no 550. A gente tem um POC e o ajuste, né? Que é justamente esta média daqui. Essa média que sai daqui, tá aqui o nosso ajuste da mesma cor, né? O que aconteceu, pessoal? Os juros, ele estava numa alta, mas ficou só trabalhando na baixa, né? Bem, foi isso que aconteceu, olha só. E depois ele conseguiu tá conseguindo devolver um pouquinho mais, né? Talvez o dólar ele monte alguma reação melhor, né? Então olha só aqui, galera. Olha o que aliás, o DXY não. O nossa taxa de juros, né, que são os DIs, fizeram, né? Então fez um movimento um pouquinho mais vendedor aqui logo no início, tava no, bem verdade que fez uma movimentação um pouquinho mais altista, tá? Mas depois só devolveu, né, galera? Só devolveu. Mas inclusive que não eram todas, né, pessoal? Não eram todas que ficaram, principalmente a ponta longa. A ponta longa ela não chegou a ficar negativa. Foi mais a ponta média e a ponta curta, né? Os vértices aqui dos nossos DIs. E aqui nós temos uma reação, tá, pessoal? Agora nós tivemos aqui, a partir do meio-dia, uma reação aqui, pelo menos no Day Foot. Olha só, um movimento um pouquinho mais comprador, de 26, aliás, 2,5 bilhão, né? Então isso aqui, essa movimentação de queda fez com que o nosso dólar, né, pareado também com o nosso DXY, porque ele caiu um pouco mais, né, como eu mostrei para vocês aqui, né, ele começou o movimento dele
estava em cima do POC, né? Que ele pegou essa liquidez aqui e trouxe aqui para cima, mas depois veio para cá de novo, né? Inclusive parou nessa liquidez. Tá. Então, o nosso hoje, né? O nosso câmbio ele tá começando a cair realmente, né? Ele caiu até um 0,33 de queda, né? Mas bora ver se ele vai passar aqui para esse outro range, né? Porque que o pessoal tá defendendo aqui. É bem verdade que depois que ele passou aqui do 550, né? Porque abre aqui o mercado, né? Depois a gente teve uma defesa aqui no 550, né? Que eu falo para vocês que em 50 em 50 e 100 em 100 estão as maiores, inclusive opções de compra, né? Aí aqui nós tivemos, eu acho que aqui foi o nosso drive, né? Daqui do Brasil, e isso 9, que horas foi aqui no Brasil? 10 horas, não, foi 10 horas, né? 10 horas, isso. Tá bem aqui, né? Não balançou tanto nem o nosso câmbio e nem o nosso mini índice, né? Mas olha essa movimentação bem interessante aqui em cima do POC, perto do ajuste, taxa de câmbio, né? Taxa máxima de câmbio, a gente tem aqui embaixo a taxa mínima de câmbio e uma liquidez bem forte também. Tem uma liquidez forte aqui em cima, embaixo e outra aqui em cima, que são as duas maiores liquidez, né? Hoje o índice chegou nessas duas maiores liquidez também, já vou mostrar para vocês. Do contrato dele, né? Do câmbio é de um mês, do mini índice são de 2 meses, né? Então, olha só, esse aqui para mim foi relativamente o trade mais fácil, né, galera? Olha aqui, em cima dessas regiões aqui, para voltar para essa liquidez maior, para onde ele foi, né? Primeiro ele tocou aqui na VWAP do dia e depois ele tocou lá na liquidez. E aqui estaria a revenda, né? Para justamente ele vir novamente buscar essa mínima, tá? Mas a gente tem um empecilho também aqui na nossa Petax Futura, né, galera? Que como eu falo aqui para vocês, lembra que a gente tem a nossa Petax, tá? Eu já coloquei aqui na nossa planilha. Nós não tivemos assim a não ser da primeira para segunda, uma forte queda, né? É bem verdade que elas ficaram um pouco mais direcionais, mas não teve grande oscilação, né? Então uma de 10 pontos para outra aí sim já é uma tendência um pouquinho mais de queda, mas de 20, 30 aí sim é uma tendência forte, né? E lembrando que o nosso FRP0 tá de 36,9 pontos, 37 pontos, né? E a nossa Petax sugerida, que é um nosso estudo sugerido, que é meio-dia, nós erramos praticamente 2 pontos dessa nossa Petax para esta Petax final, né, galera? Obviamente que aqui eu já coloquei a nossa Petax, eu estou colocando agora a Petax Futura e também aqui tá a nossa Petax final, né? Tá o spot do dia. Então veja aqui que ele trabalhou, ainda não trabalhou, né? Desde que saiu a quarta e a quinta, né? Aí pegam a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. A gente faz uma média delas e nós temos a Petax final, né, galera? Então essa aqui é a nossa média, né? A Petax Futura e a Petax final, o spot do dia. Dificilmente ele vai vir buscar aqui, né, galera? Mas não sei, pode ser que tenha uma notícia, um break news, aí nós temos algum tipo de alvo, né, galera? Mas até então, conforme o mercado ele vai desenrolando normalmente, dificilmente tá mais fácil ele vir para Petax Futura, né? Inclusive, eu creio que ele pode estar fazendo o ajuste porque os nossos DIs eles estão pegando uma força maior. Deixa eu mostrar aqui, ó, né? Então já estão começando a ficar positivo. Se eles se manterem, é verdade que
pode influenciar, né? E o nosso câmbio ele pode devolver um pouquinho mais dessa movimentação. Mas eu creio que nessa região aqui do 560, 540, ele vai estar fazendo aqui o nosso ajuste. É obviamente que temos que esperar as 3 horas para fazer algum tipo de, para nós formarmos algum cenário, né? E fazer algum tipo de operação. É assim que o trade ele forma cenários e faz, né? E entra quando o cenário desaparece, ele encerra a posição, obviamente. Então tem um tipo de trade que é de scalp, né? Eu gosto scalp pro dólar dar um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim tu tem que saber de macro, porque por exemplo, fazer scalps em certos pontos é muito interessante no dólar, aqui, né? Por exemplo, em 50 e 50, em 100 e 100, desde que entre o fluxo contrário, né? Desde que a gente tenha essa reação, né? Então aqui, por exemplo, tá 5, 10 pontos, né? Aqui tem 5, 10 pontos na mesa, né? Mas é bem verdade que se você consegue enxergar preço e ver, né, que a gente tem aqui ele vem, renova essa mínima, né? Volta justamente na maior liquidez, né? Aí aqui tá a venda para vir renovar de novo, né? Então o volume profile, né? O trade location mais o price action é o que dá mais ganhos, né? É o que explica a movimentação. Obviamente que nós estamos vendo aqui uma VWAP inclinada, juros caindo, DXY caindo. O que vai acontecer com o câmbio? Ele vai cair, né? Então é esperar um pouquinho mais na venda para fazer essas entradas. Só que aqui, continuando, né, como eu falei para vocês, ele perde, né, essa Petax futura, e mais ou menos ele vem na metade, né? E ele não deixou aqui novamente, né? Olha só, a gente tem aqui mais ou menos quase 40 pontos. Ele vem na metade e nessa metade ele forma a outra Petax futura. E pode ser que ele busque o spot ou fique um pouquinho mais comprador, tá? Aliás, a segunda taxa à vista, né? A segunda taxa à vista. Só que tá muito complicado de ele vir, porque ele tem que vir aqui praticamente no 500, né? 508. E aqui tá a nossa amplitude média diária, né? Que tá no 506,5. Então é um movimento que requer um pouco mais, não vai ser um player que vai trazer, mas sim um cenário, né? Mas sim um panorama que vai fazer com que os players se sintam motivados a entrarem, aí sim, né? Mas assim, algum player enfrentando o mercado, não, né? Então, a cotação ficou trabalhando aqui na segunda Petax futura, né? E de novo, fez em cima aqui da média, né? Essa média tá um pouco, a gente tem uma liquidez maior, né? Ele trouxe essa liquidez e tá trabalhando essa liquidez agora. E no meu entendimento, para mim essa segunda venda aqui tem a terceira Petax futura, né? Que ele trabalha em cima da Petax futura, né? Fica aqui ou por baixo, por cima. Aqui é um cenário um pouco mais, eu diria que conflitante, não tão claro, tá? Mas a gente está na baixa, a tendência é de entrar vendido, é melhor, né? Faz a terceira Petax futura, trabalha por baixo no toque, aí sim a renova, né? Então esse toque aqui, para vir renovar essa mínima, aqui eu acho um pouquinho mais plausível, tá? Mas mesmo assim, galera, tá um range pequeno, né? Tá um range meio bem pequeno. E aqui a gente tá na média a média do ajuste, média da VWAP, né? Inclusive aqui a gente tem a média também da semanal, né? Que ela ainda tá aqui. E a média do mês tá bem aqui, né? Ela tá aqui em cima, média mensal. Então tá complicado, né, de ficar operando aqui. Que não foi tão ruim aqui, né?
para o nosso mini índice. Galera, olha aqui um mini índice. Inclusive, eu até coloquei aqui as nossas ações, os ETFs e os outros índices que são correlacionados aqui, né? Para vocês verem que nós temos que seccionar o mercado em janelas operacionais, tá? Então a gente secciona, por exemplo, no dólar a gente tem as PETAX. No mini índice nós temos a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano aqui, né? É bem verdade que o mini índice ele fez um spike, né? Ele fez um movimento um pouquinho mais comprador, tá? Ficou trabalhando aqui no zero de forma um pouco mais perigosa, mas depois que abriu, né, as ações, olha só o movimento que elas fizeram, né? Então deixa eu aumentar aqui as nossas ações e explicar aqui para vocês o que nós temos, né? Nós temos em azul o setor bancário. O que mais? Aqui o micro é S&P 500, olha só, tá nesse rosa choque mais forte, né? Nós temos as 10 principais ações, tá? E com o setor bancário, tá? Aqui do nosso mini índice, olha só o movimento que elas fizeram. O que foi que proporcionou no nosso mini índice, né? Mesma coisa. Então, ela fez esse movimento mais de alta aqui. O índice, ele procurou 1%, né? E ele trabalhou nas duas liquidez maiores, né? Ele só tocou na primeira liquidez, na segunda maior liquidez, essa é a maior liquidez desse contrato, tá? Então, olha só como ele trabalhou, né? Então ele fica tocou nessa liquidez e tocou na outra, né? Muito interessante. Ele é bem verdade. Deixa eu mostrar aqui para vocês que a gente tem um POC aqui, né? Então a gente tem um POC. Aqui a gente tem o POC de ontem, tá aqui, né? Tá no 183.565, tá? O ajuste e aqui a média do ajuste também, que é igual ao do nosso dólar, né? Eu faço as cores iguais. A gente tem a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Olha só como o movimento, né, ele pega força. Aqui, literalmente, galera, eu entendi que essa movimentação mais forte foi que ela fez tipo uma lavagem aqui, né, que é o liquid sweep. Essa movimentação mais forte, quando ela retorna e vence aqui o nosso ajuste, né? Toca lá no POC e volta lá no ajuste de novo. E depois passa. Aí aqui estava a compra. Inclusive para vir para esse desafiar o 0,5%, que até então era máxima, né? Então, uma compra meio que contraintuitiva, porque olha só as ações, né? As ações, os ETFs aqui, né? Por mais que o mercado americano ele esteja trabalhando um pouquinho mais flat, como ele trabalhou, mas olha só, os juros caindo, ações subindo, o que vai acontecer com o nosso mini índice? Sobe também, né? A abertura do mercado americano ganhou um pouquinho mais de força e conseguiu ganhar 1%. Chegou em 1%, tocou na maior liquidez do mercado, tá? Deste contrato que está no 134.650, né? Nessa região. A segunda está no 133 mil e pouco, né? 133.800. Então ele veio da segunda maior liquidez para a primeira maior liquidez, né? Sendo que o macro ele estava permitindo, né? Então sobe aqui, nosso mini índice sobe também. E depois ele trabalhou, né, durante aqui as médias, levar um stop aqui, porque pode ser que ele venha aqui de novo, né? Então há um arrefecimento dos índices das ações, pode ser que elas subam de novo. O que foi que não aconteceu? Leva um stop aqui de compra normal, tá? Mas depois para cá, aí já temos uma venda um pouquinho mais clara para trazer justamente para essa liquidez aqui, ó. Essa liquidez aqui estava bem interessante, né? Então ele criou uma liquidez, trouxe aqui mais para cima,
E aqui começou a desmontar as posições, tá, galera? E renovou a mínima, né? Então ele faz aqui. Quem tentou comprar aqui realmente leva um stop, tudo bem, porque pode ser que ele venha para cá e faça de novo esse que a gente chama de topo duplo, né? Os grafistas chamam, mas não foi possível. Então aqui estaria uma venda um pouquinho mais arriscada, mas aqui está a compra melhor, né? Então ele fez essa movimentação, né? Trabalhou entre as médias e nesse POC ele voltou e aqui poderia estar a compra, né? Porque o movimento ainda é um pouquinho mais de alta, tá? E agora ele está perdendo um pouquinho mais de força, mas ele ainda está um pouco positivo, está numa leve alta, né? O BOV também está numa leve alta, né? De 0,22 de alta. E o nosso mini índice, conforme os juros, se ele conseguir pegar um pouquinho mais de força, acho que o mini índice ele tende a devolver um pouquinho mais desse movimento, né? Porque ele veio aqui até então no POC, né? E não conseguiu passar das médias, né? Então já era para ele ter pelo menos vindo desafiar aqui 1% de novo, mas não foi possível, né, galera? Porque do mesmo jeito, olha, as ações, os índices aqui que nós temos, eles caem também. E depois arrefece, né? Mini índice vai também, porque ele é arbitrado com o nosso Ibov. E depois sobe de novo aqui as ações e o mini índice também, né? Então ele para aqui no nosso ajuste, né? Perto do nosso ajuste, é bem verdade que em cima da liquidez, é aqui onde ele trabalha. Deixa eu desenhar de novo aqui. Então tá aqui a liquidez, ele volta nela, né? Aqui é uma venda de risco, porque pode ser que ele venha para cá e fazer esse movimento. Mas aí a compra já estava um pouquinho melhor aqui, né? E depois não faria uma compra de novo não, né? Tá mais que ele tem que sair dessas médias aqui, né? Mas é bem verdade que o mercado ele vai equalizar, galera. Então eles vão equalizando essas posições, né? Tá trabalhando aqui por debaixo das médias num movimento, eu creio que um pouco mais de venda, porque ele está debaixo das médias, né? A gente tem aqui a VWAP, mas está perigoso, né? Tá perigoso fazer algum tipo de operação agora. Mas se for pareado, nossos juros, eu entendo. Deixa eu ver o nossos juros aqui. Ele começou a crescer mais um pouquinho na compra, né? Então pode ser que o mini índice ele venha e desça mais um pouco, mas as ações elas precisam arrefecer novamente, né? Elas precisam ficar um pouquinho mais flat. Então basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, galera, podem escrever algum comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, valeu!